Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Muito boa noite a todos os nossos queridos amigos, nossos internautas, os nossos ouvintes que nos acompanham em mais esse programa Espiritismo Atualidade, aqui pela Web Rádio Cristo Consolador. Eu, Cosme de Olinda, aqui ao meu lado, companheira, amiga, Silvia Almeida. Boa noite, Silvia, como vai? Tudo bem? Boa noite, Cosme. Tudo ótimo, graças a Deus, desse calor terrível desse Rio de Janeiro, né? Tá quente, tá quente. Pensei que fosse melhorar, mas realmente não. Hoje eu acordei bem cedo, e a gente costuma dar umas voltas lá pela Floresta da Tijuca, e já estava quente, estava bem quente já. Mas a floresta adianta porque ela é bem fresquinha, né? A vegetação, a mata, mas estava quente. Quando a gente desceu, a gente percebeu que estava quente. Não, exatamente. Bom, vamos cumprimentar os nossos amigos que já estão aqui conosco, né, Cosme? Vamos lá. Sim, vamos. Valéria Jacó Martins. Boa noite, Valéria. Tudo bom? Que bom que você está aqui, né? Boa noite, Valerinha. Nossa amiga Rosana Dias. Boa noite a todos. Boa noite, Rosana. Perdão. Nossa querida amiga Kátia. Oi, Kátia. Boa noite, querido Cosme, a todos. Vamos aos nossos... Kátia, Valéria, boa noite, tudo bem? Tudo bem? Marta Maria também aqui conosco. Boa noite, Marta. Tudo bem? Boa noite, Marta. Aqui, né? Nossa amiga Eronides também aqui conosco. Boa noite, Cosme. Boa noite a todos. Boa noite, Eronides. Boa noite, Eronildes. João Santana também. Boa noite a todos. Saudações fraternas. Saudações, João. Que bom que você está aqui. Boa noite, irmão. Tudo bem, João? Nossa amiga Francisca Cruz. Boa noite. Bom estudo a todos. Feliz e grato por estar neste processo de construção e revisitação do conhecimento da doutrina espírita. Que bom, querida. Que bom. Nós também adoramos, né? Nossa querida amiga Luzia Santiago. Oi, Luzia. Boa noite, queridos amigos. Que seja uma noite produtiva e de paz. Bom trabalho. Obrigada, querida. Muito boa noite, Luzia, querida. Conosco, né? Muito bem, pessoal. Como vocês sabem, nós sempre iniciamos aqui os nossos trabalhos na Web Rádio Cristo Consolador com uma prece. A nossa Web Rádio Cristo Consolador é uma web rádio totalmente espírita e, por isso mesmo, nós temos esse hábito, né? De pedir aos queridos amigos espirituais, que são os verdadeiros condutores do nosso trabalho, para que eles nos auxiliem na realização de mais programa. Então, pedir ao meu amigo, que é o Cosme, que faça por nós a prece de abertura, né? Sempre lembrando e pedindo a todos que estão aqui conosco agora e aqueles que irão nos assistir mais tarde, para que, junto conosco, eleve seu pensamento a Deus nessa prece. Cosme, meu amigo, por favor. Sim, vamos à nossa prece. Amigo Jesus, graças te damos, Senhor, por essa oportunidade santa e bendita de todos nós estarmos aqui reunidos em seu nome para mais esse estudo tão necessário às nossas vidas. Que todos nós possamos estar aqui junto aos nossos amigos espirituais, os nossos guias, os companheiros responsáveis pela essa web rádio, e que, no final, Senhor, todos nós possamos estar com os nossos corações mais fraternos, solidários, amigos e irmãos, para que possamos
receber essas instruções, essas orientações, e que nós possamos dividi-las com todos aqueles que encontrarmos pelos nossos caminhos. Os nossos parentes, os nossos amigos, e também, Senhor, os nossos desafetos, pois somos todos espíritos inferiores à procura da nossa evolução espiritual. Abençoe todos os nossos irmãos que nos acompanham nesse momento, ao vivo, aqueles também que nos acompanham através do compartilhamento dessa transmissão, e que no final, Senhor, todos nós possamos nos fazer merecedores de todo esse amparo, dessas benesses que aqui nós recebemos. Obrigado, Jesus, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, né? Vamos então agora à leitura de um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo. Caiu para a nossa reflexão de hoje, capítulo 20, Os Trabalhadores da Última Hora, item 4, Missão dos Espíritas. Não escutais já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo e abismar no nada o conjunto das iniquidades terrenas? Bendizei o Senhor, vós que haveis posto a vossa fé na sua soberana justiça e que novos apóstolos da crença revelada pelas proféticas vozes superiores e despregaram o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, conforme tenham cumprido bem ou mal suas missões e suportado suas provas terrestres. Não mais vos assusteis. As línguas de fogo estão sob as vossas cabeças. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os escolhidos de Deus. Ide e pegai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar a sua propagação, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide e pegai. Convosco estão os espíritos elevados. Certamente falareis a criaturas que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz as exorta incessantemente à abnegação. Pegareis o desinteresse aos avaros, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos, como aos déspotas. Palavras perdidas eu sei, mas não importa. Faz-se mistério. Regueis com os vossos suores o terreno onde tendes de semear, porquanto ele não frutificará e não produzirá senão sob os reiterados golpes da enxada e da charrua evangélica. Ide, pegai. Graças a Deus, né? Que lindo esse texto. Deixa-me ver aqui o Espírito que nos deu essa orientação. Erasto, né? Erasto. Essa mensagem foi recebida em Paris em 1863. Muito linda, né? Sim, muito bonito. Muito bem. Vamos lá. O Erasto tem uma... Só para a gente... Você quer falar com os irmãos? Vamos falar então, Silvia. Depois eu comento. A Elaine Baima, que chegou aqui também. Boa noite, Elaine. Que bom que você está aqui. Boa noite, Elaine. Tudo bem? Só para contextualizar, o espírito Erasto, né? Que às vezes aparece tantos espíritos nas mensagens e às vezes a gente fica perguntando, né? Tem até curiosidade de saber quem foi determinado espírito. E o Erasto é um espírito que tem uma frase muito, muito importante, que às vezes ela é até... existe um aumentativo, né? O pessoal fala, preferível você recusar 99 verdades ao aceitar uma única mentira. Essa frase do Erasto, ela está no Livro dos Médiuns, que na realidade não são 99, né? Ele fala 9. Preferível recusar 9 verdades ou aceitar uma única mentira. Eu não sei por que tem que fazer esse superlativo aí, né? Aumentar essa questão de 9 para 99. Essa frase está lá no Livro dos Médiuns. O Erasto era um discípulo de Paulo. E ele tem umas citações muito boas dentro da codificação, e essa citação aí das verdades é bem interessante, quando a gente vai refletir um pouco sobre isso, né? Ou seja, a gente não deve aceitar as inverdades, né? As mentiras. E a nossa fé raciocinada, né, Cosmo? Nós precisamos primeiro raciocinar sobre aquilo que estamos dizendo, né? Porque você observando com atenção, nem sempre realmente, né, será uma verdade.
E existe um livro, Cosme, bem a respeito disso que você falou, né, dos espíritos que aparecem no Evangelho, né, nas orientações dos espíritos. Existe um livro, se eu não me engano, da editora Celde, chamado Os Espíritos do Senhor. E nesse livro, eles colocam uma pequena biografia sobre todos os espíritos que aparecem no Evangelho. É bem interessante esse livro. Esse do Celde eu não conheço. Eu conheço aquele da FESP, né? É a Federação Espírita do Paraná, que são os expoentes da codificação. Expoentes da codificação. Mas, no caso do Celde, esses são os Espíritos do Senhor, né? E é um livrinho assim que vai falar um pouquinho, né, de cada um deles. É bem interessante. Bom, nós hoje temos um tema muito lindo, né? Muito lindo, até um pouquinho do que nós falamos na nossa leitura do Evangelho, né, Cosme? Tem a ver com isso, aliás, tudo tem a ver, né, com essa parte, com esse título, que, na verdade, até é bem abordado no livro, no Evangelho, né? Nós hoje vamos falar sobre o Consolador. Não é isso, Cosme? Exatamente, vamos falar sobre o Consolador. E esse Consolador prometido, que para nós espíritas é a doutrina espírita, Kardec tem um capítulo lá do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 6, chamado Cristo Consolador. Quando a gente faz uma verificação dentro dessa obra, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, dentro dos seus 28 capítulos, o Kardec é muito bem orientado, porque, veja o seguinte, o Cristo Consolador, esse capítulo 6, ele vem após Bem-aventurados os aflitos, que é o capítulo 5. Então, é realmente uma consolação o que está nesse capítulo 6, que é um capítulo pequeno, mas é um capítulo bem interessante, que fala sobre o Consolador prometido, né, que é o segundo ponto. Ele começa com um jugo leve, que é uma abertura de uma passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30, e depois vem logo as instruções dos Espíritos, né, é o advento do Espírito de verdade. E da onde Kardec tirou isso? Kardec tirou esse capítulo daquela passagem que está no Evangelho de João, né? Quando o evangelista, lá no capítulo 14, ele diz o seguinte: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos enviará todas as coisas, e vos fará relembrar de tudo, vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Essa passagem, essa sentença está no capítulo 14 do Evangelho de João, capítulo 26. E aí ele segue: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Evangelho de João, capítulo 16, versículos 12 e 13. 12 e 13. Só dessas duas passagens, você faz um seminário. Porque quando você pega o texto de João, né, que ele traz essas observações para todos nós, e o Kardec, muito bem orientado pelos amigos espirituais, pelos imortais, ele traz dentro dessa estrutura do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 6, que vem, como nós falamos, após o capítulo 5. Capítulo 5, capítulo Bem-aventurados os aflitos, que é um dos maiores capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Veja qual é a preocupação de Kardec e dos amigos espirituais pelas questões que nos envolvem, né, de conhecimento, de consolação, de conforto que nós precisamos. E quando ele abre o capítulo falando sobre o jugo leve, né? E nesse jugo leve é uma sentença maravilhosa: vinde a mim todos vós que estão aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, né? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, né? Então, vejam, a sentença é muito bonita, né?
porque começa já dizendo o seguinte: todos os choros, todas as desgraças, todas as dificuldades, Jesus veio fazer o quê? Nos pegar no colo, nos trazer uma consolação. E quem é esse Espírito? É o Espírito de verdade. Aí que está a grande confusão. Se você reparar, Silvia, eu comecei dizendo o seguinte, no capítulo 14, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, aí o pessoal dizia, pô, mas isso é católico, isso não tem nada a ver com doutrina espírita. Mas no 16 ele diz, aquele Espírito da verdade. Então a gente pode concluir que o Espírito Santo é o Espírito de verdade. E que são duas colocações que ele faz, mas é a mesma pessoa. Exato. E você repara, Silvia, que o Evangelho segundo o Espiritismo, né, quem abre esse Evangelho segundo o Espiritismo, logo nas folhas iniciais, né, dos prolegômenos dele, né, embora não seja o Livro dos Espíritos, é o Espírito de verdade. Que tem uma citação belíssima, que convida, né, a todos nós para... né? Exatamente, esse prefácio é lindo. E quem assina lá é o Espírito de verdade. E nós, espíritas, sabemos que esse Espírito de verdade era o Espírito responsável para coordenar todos os demais espíritos que participaram da codificação, como o Erasto, para orientar Kardec naquilo que ele lançaria como a codificação espírita. Então vejam como é interessante essas informações e que a gente não pode confundir. Tá, tudo bem, uma denominação cristã chama de Espírito Santo, que diz que Espírito Santo, Deus, Jesus é a mesma coisa. Mas isso aí, não vamos entrar nessa seara. Vamos apenas entender aquilo que o Espiritismo, como o Espiritismo entende, que o Espírito Santo é o Espírito de verdade. Tanto que o próprio João, ele repete lá depois, mas aquele que é o Espírito de verdade. E para nós, embora alguns espíritas ainda sintam dúvidas de quem é esse Espírito de verdade, está muito claro naquela sentença, né? Quando Jesus afirma para os discípulos aquilo que a gente sempre observa quando os palestrantes, alguém lê numa passagem do Evangelho, quando eles dizem o seguinte: se me amais, guardais os meus ensinamentos, né? Que eu rogarei ao Pai para que vos envie o Espírito, o Consolador prometido. Aquele que vós o conheceis, mas eles não conhecem. E ele vos enviará, vos relembrando tudo aquilo que eu vos ensinei e mais. Vos ensinará outras coisas que eu ainda não posso vos dizer. Ou seja, Jesus estava aguardando informações que ele não podia revelar naquele momento. Como revelar o macro e o microcosmo naquela época? Naquela Palestina antiga, de uma sociedade agrária, completamente voltada para as questões da sobrevivência humana, sem o desenvolvimento da ciência, sem o desenvolvimento intelectual, filosófico. Já existia filosofia. Porém, aquele grupo que ali estava, precisava amadurecer, essa humanidade precisava amadurecer para que esse Consolador prometido viesse e revelasse aquilo que Jesus prometeu. Lá na passagem evangélica, só para terminar, Silvia, fala sobre o Paráclito. O Paráclito, quando a gente vai observar nas traduções, é aquele que intervém por alguém, o advogado, o interventor, o Consolador prometido. Quando você começa a observar dentro das Bíblias, né, ele fala sobre Paráclito. Algumas Bíblias estão traduzidas como Paráclito, que pode ser o advogado ou esse Consolador que é o interventor, ou seja, alguém que interviria por nós, iria intervir por nós. Exatamente. E é tão claro isso, e é tão bonito, porque a gente percebe que Jesus
já dizia que não nos esqueceria, como ele mesmo afirmou. Ele rogaria ao Pai para que esse Espírito Consolador viesse. E que para nós, espíritas, é a doutrina dos Espíritos. Por quê? Porque não é uma pessoa, né? A doutrina espírita, ela não está focada em uma personalidade, nem Moisés, nem Jesus, nem Abraão, ninguém, mas sim num grupo de espíritos que a gente chama de Pleiades, de conjunto de espíritos, homens que viveram aqui na Terra e que têm, né, moralidades, né, essas moralidades ímpares que, de fato, a gente pode verificar que deram a sua experiência por aquilo que passaram. Por isso que essa codificação espírita, ela tem Erasto, ela tem João, ela tem todos esses espíritos, São Luís, todos esses espíritos que a gente vai observando conforme eles vão Kardec vai citando cada um dos seus pensamentos, seja no Livro dos Espíritos, seja no Livro dos Médiuns, seja dentro da própria Evangelho segundo o Espiritismo, e no Céu e Inferno, não digo na Gênesis, porque a Gênesis não tem mensagens. A única mensagem que está lá, se me fala a memória, é a mensagem de Galileu Galilei, que é recebida pelo espírito Camille Flammarion, que era o médium, lá naquele Uranografia Geral, capítulo 6, que a gente já comentou aqui outro dia. Mas os demais livros da codificação, têm mensagem dos espíritos. O Cosme, eu gosto demais dessa frase que você colocou, desses versículos que você colocou aqui de João, no capítulo 14, porque você veja bem, né, o que Jesus disse: se me amais, guardai os meus mandamentos, né? E eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, né? Eu acho muito lindo isso, né? Porque você veja o alerta que ele fala. Porque é muito fácil, né? Eu sempre falo isso. É muito fácil todos nós dizermos que amamos Jesus, né? Eu amo Jesus. Você ama Jesus? Eu amo muito Jesus. Eu amo muito Jesus. Mas olha o que Jesus diz: se me amais, guardai os meus mandamentos. Gente, e quais são os mandamentos de Jesus? Né? Jesus diz para a gente perdoar 70 vezes 7, né? Para a gente ser manso e pacífico. Se alguém quiser a túnica, dá também a capa. Se alguém quiser que você caminhe 1.000 metros, caminha 2.000. Jesus diz para perdoar os inimigos, né? Jesus diz para perdoar os inimigos, para amar os inimigos, tudo isso. Então, são ensinamentos extremamente sublimes, né? Que Jesus nos deixa. E aí ele coloca isso: se me amais, guardai os meus ensinamentos. E nós hoje, quanta dificuldade temos de guardar estes mandamentos de Jesus. E nós não temos dificuldade em abrir a boca e dizer que nós amamos Jesus, né? Mas quanto que a gente tem dificuldade de perdoar, quanto que nós temos dificuldade de ser mansos e pacíficos, né? De não sermos aquela pessoa belicosa, que tudo ela se exalta, reclama, né? Não quer deixar nada passar, não quer ficar por baixo, como se diz, né? Enquanto que Jesus falou: bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra, né? E nós ainda não conseguimos vivenciar isso, embora afirmemos categoricamente que nós amamos Jesus. Amamos, né? Porém, nós não somos capazes de guardar ainda, né, seus mandamentos. E isso, para mim, chama muita atenção também, porque eu sempre falo das casas espíritas, né? Porque é o que eu conheço, né? Onde eu vivo. Então, nós vemos, lamentavelmente, dentro de casas espíritas, as pessoas se digladiando, né? Muito desamor, muita falta de carinho, de respeito, de fraternidade, de compreensão, indulgência, benevolência, dentro da própria casa espírita, né? E nós sabemos que o espiritismo, né, é o Consolador prometido, né? E nós sabemos que o espiritismo é o cristianismo redivivo. Como é que nós, né, espíritas,
que dizemos, né, que estamos revivendo o cristianismo de Jesus, como nós podemos nos comportar de maneira tão diferente daquilo que Jesus nos ensinou, né? Então, isso aí é muito, muito forte, né? Nessa colocação essa frase desses versículos de João, né, são muito lindos mesmo, porque ele diz, eu pedirei ao Pai, né, se me amais, guardar os meus ensinamentos, meus mandamentos, que eu pedirei ao Pai, né, rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. Isso aqui é ótimo também, né? Porque nós temos 3 revelações. A primeira revelação nos foi trazida por Moisés, que obviamente que não ficou eternamente, desencarnou, né? A segunda revelação nos foi trazida por Jesus, que também não ficou eternamente conosco, mas a terceira revelação, aquela prometida por Jesus, aquele Consolador que ficaria conosco, está conosco eternamente e sempre estará. Porque, como você bem falou, Cosmo, não está personificado em nenhuma pessoa, uma pessoa única, mas em todos os espíritos, né? Na pleiade de espíritos comandados por Jesus, o Espírito de verdade, não é? E justamente os espíritos estão aí, são imortais, estarão sempre conosco, nos transmitindo os seus ensinamentos, aliás, transmitem seus ensinamentos o tempo todo, em todos os locais do mundo, através de diversos médios, e sempre vai ser assim, né? Ou seja, nós nunca estaremos sem o nosso Consolador prometido, né? Nós sempre teremos mais e mais e mais mensagens chegando do plano espiritual para nos consolar, para nos amparar, para nos orientar, né? Para nos fortalecer nos momentos de dificuldade. Com certeza, né? Com certeza. O que a gente observa, Silvia, quando Jesus faz essas citações, o que eu raciocino, o que eu reflito, é que ele não estava preocupado com a questão de sectarismo religioso. Não. Mas sim, como ele mesmo abordou, os meus mandamentos, os meus ensinamentos. Ele não estava dizendo que era o judaísmo que deveria ser o único a ser seguido, mas sim as orientações morais que vão elevar o espírito àquilo que ele nos ensina desde que ele aqui chegou como missão. Exatamente. O Allan Kardec ele é muito feliz, né, quando ele faz na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, e ele diz que esta obra, se ela fosse dividida em partes, poderia ser dividida entre os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que a Igreja tomou para os seus dogmas e o ensino moral. As 4 primeiras, segundo a observação de Allan Kardec, elas podem ser questionadas. Porém, a última, que é o ensino moral, ela serve para qualquer religião, e mesmo para aqueles que não têm religião. Porque a gente tem que pensar também que há pessoas que não abraçam nenhuma religião, por mais que existam religiões aí desde sempre. Se você reparar o que foi divulgado no último censo do IBGE, muitas pessoas responderam que acreditam em Deus, porém, não se sentem representadas pelas religiões que existem. Vejam como é forte isso. A pátria do Evangelho, segundo nos abordou, né, os espíritos, né, nos abordaram, né, eles chegaram a comentar sobre isso, há muitas pessoas que não se sentem representadas. Por quê? Por muitas variáveis. Corrupção, proselitismo, né? Enxertos, né? Que a gente pode dizer são embustes, situações diversas, que as pessoas mesmo, sinceramente, prefiro não ter religião. Porque, às vezes, as pessoas estão tão desesperançadas ou decepcionadas com aquelas religiões que, às vezes, já abraçaram, que já foram em vários lugares. E nenhuma
consolou o coração. Então, quando Jesus ele aborda exatamente os mandamentos, as orientações, ele não estava dizendo ali, e ele era judeu, ele não estava dizendo que era o judaísmo o único segmento religioso que deveria prosperar. Mas, exatamente, mas, né, as orientações morais, o ensino moral. E a vida de Jesus ela é tão rica nesses ensinamentos que ele conta a parábola do bom samaritano. Exato. Para aquele que não conhece a parábola, o contexto dela, o samaritano era mais odiado que o próprio romano, que subjugava o judeu, mas eles detestavam mais ainda o samaritano. Que eram os judeus também. Exatamente, então. Mas o samaritano era judeu, só que eram judeus da Samaria. Repare, Silvia, a Samaria foi o Reino do Norte, foi capital do Reino do Norte de Israel. Quando Israel foi dividido em Reino do Sul e Reino do Norte. Só que, o que acontece? Quando houve a queda do Reino do Norte, né, e a capital era Samaria, os judeus do Sul ficaram no Sul, né, com a capital aqui, Jerusalém. Só que, quando as duas caíram, as duas cisões, elas caíram. 10 tribos foram para o norte e 2 tribos ficaram no sul. Só que todas elas, por uma questão de não haver consenso, né? O filho de Salomão, Jeroboão, não conseguiu reunir as tribos e as tribos se sentiam ofendidas, porque estava achando que estava pagando muita coisa para eles, para o reinado. E foi a melhor fase de Israel. Foi o período do reino, né, do reinado, quando ele teve Saul, quando ele teve Davi e quando ele teve Salomão. Jeroboão, o filho de Salomão, Jeroboão, não conseguiu. E aí foi essa confusão e houve esse racha. Quando cai o Reino do Norte primeiro, e depois veio cair o Reino do Sul, no Reino do Norte, muitos voltaram para o Sul, mas outros não quiseram voltar. Por quê? Rapidamente, houve uma grande modificação nos costumes, principalmente por Esdras, né? Neemias e Esdras são os 2 responsáveis por essa grande modificação. A gente já comentou isso aqui uma vez, não sei se eu comentei contigo, que eles são os grandes reformadores. Aquele pessoal do Reino do Norte, que ficou lá durante muito tempo, já havia se casado com não-judeus. Exatamente. Com o pessoal da Síria. E aí, Esdras, que era o responsável, né? Era o braço forte do rei, ele diz o seguinte: olha, vai ter que acabar isso, é judeu com judeu e acabou isso. Quem está lá com mulher, com filho, larga e vem para cá. Ora, não deu certo isso. E aí, essa cisão aconteceu, eles ficaram lá, né, na Samaria. Eles não podiam descer para Jerusalém quando eles reconstruíram o templo, né? O templo havia sido destruído pelo Nabucodonosor, na Babilônia, o rei Babilônia. E aí construíram outro templo. Isso aí foi o fim. Construíram o seu templo da nossa Bahia, né? Exatamente. No Monte Garizim. E aí, essa situação. Por isso que Jesus conta. Então, veja, Jesus sabia disso tudo. Claro. E aí conta essa parábola, né? Quem é aquele que foi mais próximo daquele homem que jazia em terra, que foi assaltado? Quem é que teve? Foi o levita? Foi o sacerdote ou foi o samaritano? E aí aquele que ouvia disso foi o samaritano. Ou seja, o mais importante é o que nós trazemos em nossos corações. É isso que Jesus está dizendo. Na realidade, não era a questão da religiosidade. Você está abraçado a uma religião. Porque o que vale é o caráter da pessoa, esteja ela onde ela estiver. E nem a questão dos cultos exteriores, né, o Cosme? Porque essa divisão, esse ódio pelos samaritanos, é todo resultante de um comportamento, né, de costumes diferenciados do que os judeus, outros acreditavam ser o correto. Né? Então, para eles, o correto é o que eles diziam. Os samaritanos, como não
se casaram com mulheres não judias, né? Então, efetivamente, eles estavam desrespeitando uma regra importantíssima. Silvia, você com a família constituída, você vai largar o seu grupo familiar? Ó, gente, ó, tchau, porque agora eu vou voltar, não posso mais ficar com você. Pô, isso não ia dar certo, isso. É complicado. Mas eles achavam que para Israel novamente ficar unida, precisava se purificar. E a purificação dizia judeu com judeu. Porque o que nos separou foi exatamente esses enxertos culturais, todas essas situações. Eles achavam que era isso. Eles achavam, né, que era isso. Eles achavam que era isso, né? Mas exatamente. Se fosse efetivamente, né, Jesus não teria dito exatamente. Que a fosse levada a todos os cantos, né? Quando Jesus diz quem é aquele mais próximo do homem, é o samaritano, o pessoal, eu vou matar esse homem. Pô. Ele está reverenciando o samaritano? Que judeu é esse? Né? E ainda tem a questão que Jesus, né, Saulo de Tarso, grande perseguidor, que foi vários escolhido por Jesus pela sua capacidade intelectual, por transitar bem, né, com judeus, com gregos e com romanos, para ele ser realmente o grande divulgador do cristianismo, né? Ou seja, levar para todos. Nunca foi algo que Jesus trouxe unicamente para o povo judeu, nem para ficar circunscrito ao povo judeu, né? Jesus nasceu judeu porque era, efetivamente, o local que já estava mais ou menos, o terreno mais ou menos já rodeado com a ideia do Deus único, não é? Então, era mais fácil que Jesus viesse para falar aquele povo que já acreditava no Deus único e viesse burilar aquele conhecimento, mas não que fosse para aquele povo exclusivamente, né? E a partir dali, como partiu para o resto do mundo. Mas em nenhum momento Jesus colocou essa questão, né? Bom, vamos cantar aqui também. Vamos complementar, sim. Ana Lúcia, aqui de Fortaleza, né? Boa noite a todos, paz bem. Boa noite, Ana Lúcia. Que bom que boa noite, Ana. Né? A Luzia está nos colocando aqui o seguinte: nós ainda não aprendemos a amar sem condições. Pois é, né, Luiz? Ainda não conseguimos isso, né? Ainda não aprendemos, temos essa dificuldade ainda. Nós não amamos indistintamente, né? Nós não amamos indistintamente. É aquela história, né? Aos meus, tudo, né? Mas os outros, mais ou menos, né? Para os outros, mais ou menos. Aos meus filhos, a minha esposa, ao meu marido, minha família, meus irmãos, meu pai, tudo aqui certinho. Mas aos outros eu vou pensar se eu faço da mesma forma, né? Então, realmente, isso é natural no nível evolutivo que nós estamos, né? No nível evolutivo que nós estamos. Se nós já tivéssemos conseguido superar, né, essa ideia, seria muito bom, né? Mas ainda não conseguimos. A Marisa está aqui colocando, chegou agora também, a Marisa Rodrigues. Boa noite, Marisa. Boa noite, pazemos a todos. Boa noite, Marisa. Silvio Costa, pelo aprendizado, agradeço de coração por tantas bênçãos vindas de vocês, beijos nos corações. Obrigada, Marisa. Que bom que você está aqui conosco, né? Muito bom. Então, gente, é isso. Nós precisamos, né? O que a gente efetivamente precisa, né, Cosmo, é viver os ensinamentos do Mestre Jesus, né? Se a gente ama, temos que viver, né? Guardar os mandamentos de Jesus e viver os mandamentos de Jesus, que é o nosso Consolador, né? Que ele trouxe esse Consolador prometido através dos Espíritos do Senhor, né? Da plede de Espíritos do Senhor, através do Espiritismo. Então, a gente tem que viver o Espiritismo. Não basta dizer, eu sou espírita, né? Como diz o Raul Teixeira, né, Cosme? Ser espírita não é para quem quer, né? É para quem aguenta, né? Então, a gente precisa verdadeiramente buscar a transformação moral, né? Fazer com que aquele homem velho que ainda teima, né, em sobressair, né, nas nossas vidas, aquele homem que é orgulhoso, né, que é invejoso, arrogante, que tem todas aquelas arestas ainda por serem aparadas, que ele realmente seja derrotado dentro de nós, né? Exatamente. Silvia, e esse Consolador prometido, apenas só para a gente poder esmiuçar um pouco mais para os nossos internautas, por que o Espiritismo é considerado o Consolador prometido? Primeiro que ele traz concepções de liberdade para o espírito. Quando a gente fala aqui que a doutrina espírita ela não condena nada,
né? Ela pede apenas que você tenha consciência e que você, graças ao seu livre-arbítrio, o que você semear, você vai colher. Isso é entregar para você as suas opções. Toda a responsabilidade. E o Espiritismo, ele nos diz que esse evangelho, né, ele tem que ser tratado de maneira simples, tem que ser tratado de uma maneira que as pessoas possam entender e de uma maneira racional, principalmente. Não porque simplesmente o Cosmo e a Silva falaram, mas porque aquilo me faz compreender as informações que os imortais, que os amigos espirituais, eles nos trazem. Porque o Espiritismo é considerado uma doutrina, né, consoladora, mas principalmente racional. Exatamente. Ele faz, quando você consegue encontrar essa racionalidade, você vai verificar que o Evangelho de Jesus é um elixir que deve ser tomado diariamente. Não há ninguém que não precise desse remédio. Ninguém. Encarnado aqui? Ninguém. Todos nós precisamos desse elixir. Porque os nossos embates diários, eles são constantes. E basta apenas um pequeno cochilo para você estar transgredindo as leis divinas. Não significa que você vai abraçar o espiritismo, a doutrina espírita, e você não vai mais errar. Não é isso. Ou que você tem que ser perfeito. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo está que conhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral, aquele capítulo 17, o Sede Perfeito. E pelo esforço que faz para domar as más inclinações. Ou seja, todos nós temos essas más inclinações. O fato é que se a gente não entregar a mão palmatória que nós precisamos nos corrigir, nós nunca vamos fazer isso. Jesus nos dá o exemplo da moralidade, quando aqueles homens que o acompanharam mais de perto, mais próximo, primeiro os 12, né? Depois Judas tira a sua própria vida, e depois vem Matias. Esses homens tinham grandes dificuldades, apesar de não serem espíritos comuns, eram espíritos, com certeza, escolhidos no plano espiritual para darem sustentação, porque Jesus sabia que não ficaria aqui, para dar continuidade à sua obra, e teve todas essas informações que foram passadas, primeiramente, oralmente, para aquelas comunidades, e esses ensinamentos, apesar de Jesus não ter deixado nada escrito, ele se perpetuou e está cada vez mais vivo do que nunca. Né? No mundo onde somos mais ou menos 8 bilhões de habitantes, 2 bilhões já são cristãos. Então vejam que uma mensagem que perdura todo esse tempo, há mais de 2000 anos, e que é uma mensagem que não aponta o dedo para ninguém, muito pelo contrário. Os desvios que essa mensagem colocada à frente foram desvios de caráter, desvios morais de homens, de pessoas que continuam até os dias atuais, de pessoas que transgrediram, porém, não conseguiram desvirtuar, por mais que tenham feito forças para isso, a mensagem cristã que é divina, a mensagem do Cristo. Por isso que ela sobrevive até os dias de hoje, nos trazendo essa maravilha, que é esse Consolador, que nos explica de forma simples, de forma racional, de forma que qualquer um pode entender. No início, se nós formos buscar a história das religiões, eram apenas iniciados. Eram grupos pequenos que eram escolhidos para aprender. As pessoas não sabiam ler, então ficava naquela do ensinamento daquele que passava, da questão oral. Mas hoje, graças a esse desenvolvimento da marcha do progresso do espírito, da humanidade, hoje nós já temos material suficiente para nós seguirmos com os nossos passos, nós mesmos, firmes nessa evolução. Isador Cosme, e é muito interessante você pensar com relação a isso, né?
dos ensinamentos de Jesus. Que Gandhi, você falou que somos hoje, né? 2 bilhões de cristãos. Gandhi, que não é cristão, né? Gandhi, que não era cristão, na verdade, e um grande estudioso, né? Um sábio. Gandhi disse, né? Gandhi falou, se todos os livros religiosos do mundo se perdessem, mas que sobrasse apenas o Sermão da Montanha, nada estaria perdido, né? E o Sermão da Montanha, ali, ele resume basicamente tudo que Jesus nos trouxe, né? O Sermão da Montanha, bem-aventurados, né? Os pobres de espírito, todas aquelas 9 bem-aventuranças, quando Jesus vai enumerando e vai enquadrando todas as coisas. Ele nos fala da mansuetude, da simplicidade, né? Do amor e tudo isso, da não violência, tudo está contido, né? Tudo está ali daquelas 9 bem-aventuranças. Por isso, Gandhi disse, porque você veja que todas as religiões buscam, né, ser as donas da verdade, né? Mas, no fundo, que todas buscam, né, e já está ali, né, contida nas bem-aventuranças de Jesus. Por isso, Gandhi, né, grande expoente, né, do hinduísmo, ele vem e nos diz, ele não falou que foi nenhum livro dos Vedas, nada disso que não poderia se perder, se não perdesse, nada estaria perdido. Ele falou justamente uma mensagem trazida por um cristão, né? Por uma pessoa de outra religião que não a sua, né? Então você veja aí como Gandhi também tinha essa abrangência de entendimento, que ele sabia muito mais, entendia muito mais que o que contava o conteúdo, né? E não rótulos, né? O que contava era a mensagem em si e não os rótulos, né? Porque Jesus efetivamente não trouxe nenhuma religião, né? Ele trouxe um modo de viver, uma lei de ética, né? Um código de ética, de conduta, e não nenhuma religião, na verdade. Tudo isso foi criado pelo homem, né? Em si, mas muitas vezes deturpando, como você falou, os ensinamentos de Jesus segundo os seus interesses, né? A sua vontade, mas a mensagem primordial, que é a mensagem moral do Cristo, prevalece intacta, né? Muitas pessoas perguntam, se o Espiritismo é esse Consolador prometido, Silvia, por que ele é uma religião com tão poucos adeptos? E a gente pode até continuar nessa reflexão dizendo que o Espiritismo ele não é apenas uma religião, né? Ele é uma doutrina com concepções religiosas, filosóficas e científicas. A ciência, que avançou muito, está avançando muito, né, vai nos comprovar muitos fatos que o Espiritismo, já no século XIX, com a publicação de Livro dos Espíritos, com as orientações recebidas por Kardec e pelos médios que o ajudaram na codificação espírita, e o próprio Chico, né, e médios valorosos, né, o Chico Xavier, a própria dona Ivone da Amaral Pereira, né, vários médios que psicografaram e que nos trouxeram informações valiosíssimas desses amigos espirituais. Essas informações, com certeza, elas vão ser cada vez mais ratificadas. Ou seja, o Espiritismo veio falar de uma maneira simples, sem alegorias, sem nenhum tipo de situação que pudesse deixar margem de dúvida as situações que são necessárias dos esclarecimentos. Ou seja, são os véus que vão sendo retirados. E isso é uma verdade. Quando a gente diz assim, naquele capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa do meu Pai, lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Essa morada, quando Jesus afirma isso, também está no Evangelho de João, tá? Há muitas... credes em Deus, credes também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, eu não nos teria dito, né? E é verdade. Essas moradas você pode interpretar de diversas formas. E algumas delas que você pode até verificar, o Espiritismo já vem tratando, né? Como o próprio, a situação da alma, né? Estado da alma, estado de consciência.
Você pode estar falando em mundos sutis, menos materializados como o nosso. Você pode estar falando em situações que vão dignificar, né, as condições quando nós saímos desse corpo e vamos para o mundo espiritual. Ou seja, a pluralidade das existências, a sobrevivência dos espíritos são o quê? São algumas das condições básicas para você poder entender essa doutrina. E isso não está segregado ao espiritismo. A sobrevivência do espírito é ser humano, tem um espírito que vai sobreviver. A pluralidade das existências, ou seja, você vai sair desse corpo, Silvia, Cosme, e vai entrar no outro. E que este não é o nosso primeiro, com certeza. A pluralidade dos mundos habitados, como Jesus mesmo falou, há muitas moradas na casa do meu Pai, é uma concepção básica dentro do espiritismo, porque explica que essas quantidade imensa de galáxias, de sóis, de planetas, Deus não criou apenas para o nosso benefício de visualizar. Seria um grande egoísmo, uma grande injustiça nossa acreditar que Deus criou todos esses mundos e colocou apenas a raça humana aqui, no nosso planeta. Olha, com todos esses problemas que nós temos, acreditar que nós somos os perfeitos e que Deus criou tudo isso apenas para para a gente simplesmente se deliciar, se deleitar nessas visões. Quando você tem uma galáxia, que é essa galáxia que nós habitamos, que é a Via Láctea, é uma pequena galáxia, e que esse Sol que nós vemos nascer todos os dias é uma estrela de quinta grandeza e que vai se apagar. Quinta grandeza. Não é nem esse grande Sol que já foi considerado o centro de tudo, né? Quando nas concepções, né, do heliocentrismo, que as pessoas diziam que o Sol foi criado primeiro. Então, todas essas concepções que já tiveram, geocentrismo, heliocentrismo, a concepção nebulosa, o Big Bang, agora tem o Big Bang inflacionário, Silvia. Todas essas concepções de criação do universo, dos planetas, isso está dentro da codificação. É só a gente olhar com olhos de ver, né, e entender aquilo que os amigos espirituais já nos presentearam desde o século XIX. Isso é muito interessante, Cosme. Eu acho, né, um dos pontos mais fantásticos, maravilhosos que eu acho na doutrina é justamente a fé raciocinada, né? E o momento em que ela surgiu, vamos dizer assim, né? E que ela se mostrou ao mundo. Os espíritos do Senhor, né, com as estrelas cadentes, começaram a aparecer em todos os pontos, né? Você veja, em meados do século XIX, né, o mundo saindo basicamente daquela loucura que foi a Inquisição e tendo direito de expressar, né, os seus sentimentos, as suas crenças e tudo mais, sem tanto medo, né? E aí, naquele momento, as pessoas começaram a dizer assim, olha, se é isso que eu tenho para acreditar, então eu prefiro não acreditar em nada, né? Então, você teve aquele grande boom dos materialistas, né? Dos materialistas, que justamente a doutrina espírita chegou no momento em que o homem, de uma certa forma, o homem culto, né? O homem de mente aberta, estava solto, né? Sem ter para onde olhar, sem ter no que se apoiar, né? Religiosamente falando. Então, a doutrina espírita chega nesse momento e apresenta tudo que ele apresentou, não é? De uma maneira absolutamente plausível, absolutamente racional. Não existe nada na doutrina espírita que ofenda a sua inteligência. Não existe nada na doutrina espírita que te obrigue a acreditar na base do porque eu estou dizendo que é assim, e se você não quiser aceitar, eu vou fazer e acontecer com você. Né? Não existe isso. Né? Ela é muito transparente, é muito clara, né? De forma nenhuma agride a nossa inteligência com as suas colocações. Então, esses princípios básicos, Silvia, eles não são princípios do espiritismo. Eles são princípios da natureza, são princípios naturais da vida humana. Então, ele não está segregado aos espíritas. Isso é importante.
Exato. E esse entendimento, a ciência, com o desenvolvimento do progresso da humanidade, vai desmistificar e vai ratificar aquilo que nós entendemos. Que nós não somos feitos apenas de ossos, carne e simplesmente todos sangue, artérias, vasos, muito mais. Nós temos um corpo espiritual. Hoje já se fala isso tranquilamente, né? Então, isso com certeza isso vai ser ratificado. A gente talvez não veja isso, né? Mas, com certeza, mais na frente vai ser... Quando a gente voltar, a gente vai ver isso já bem difundido. Consolidado, né? Consolidado. Se Deus quiser. Bom, Cláudio, chegamos ao final do nosso programa. Está ótimo, mas a gente tem que terminar. Já? Já acabou? Já, sim. Temos agora pouco mais de 5 minutinhos para nós terminarmos, na verdade, né, o nosso trabalho. A Cátia está colocando aqui, vejamos rapidamente, estudo maravilhoso, nosso Norte para a Vida, uma semana de muita luz a todos. Obrigada, querida, para você também. Gente, vamos aproveitar, então, para elevar o nosso pensamento a Deus, né, agradecer por tudo isso que nós pudemos aprender na noite de hoje, né? Nós pudemos meditar, raciocinar sobre toda essa temática do nosso Consolador prometido. Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia e justiça, Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre, guia e modelo de toda a humanidade. Queridos amigos espirituais que estão aqui conosco, que nos orientaram, que nos intuíram para a realização de mais um programa. Muito obrigada pela presença, amiga, mas obrigada, sobretudo, por essa luz maravilhosa que é a doutrina espírita a iluminar as nossas vidas. Que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos ter tido o melhor proveito, tirado o maior proveito de tudo que foi dito e estudado na noite de hoje. E assim, em nome de Deus, Jesus, de toda essa espiritualidade amiga, a gente encerra, né, Cosmo, o nosso programa Espiritismo e Atualidade da noite de hoje. Que a paz do Senhor permaneça com todos nós. Boa noite, pessoal. Boa noite, Cosmo. Boa noite a todos. Boa semana para todo mundo e até o próximo domingo. Tchau, Silvia, gente. boa semana para você, para os nossos internautas e até o próximo domingo, se Deus quiser. Uma semana de paz para todos. Todos. Tchau, tchau. Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos!